Sejam todos bem-vindos novamente ao canal e vamos a mais um estudo bíblico. Até quando um pastor é uma autoridade? Até quando devemos obedecer a um pastor? Talvez você já tenha visto algum pastor blindado, entre aspas, do tipo intocável ou imbatível. Do tipo, ai de quem tocar no ungido do Senhor. Eu já vi por aí, quando eles vê que estão acuados em alguma resposta, em algum argumento, eles dizem, ai de quem tocar no ungido do Senhor, como se fossem blindados. Alguns, é claro. É aquele que dá a palavra final. Isso acontece muito entre líderes religiosos, quando fazem uma reunião, e ele é aquele que dá o veredito final, o líder. Ele dá o veredito final, a palavra final. E todos dizem amém por medo. Isso acontece no sistema religioso. E são liderados, que têm líderes, ou o líder é o fundador, ou o dono da igreja, né? O empresário. Quem dá a palavra final são eles. A gente sabe que é assim que funciona. Vivem uma ditadura religiosa. Mas é algo dentro do sistema religioso, onde a palavra final quem dá é o homem. No cristianismo fundamentado na Bíblia, a Bíblia é a palavra final, é a autoridade final. O cargo ministerial de pastor existe e é bíblico. Alguns dizem que nos nossos dias não existe mais, mas não é verdade. Eu vou deixar aí na tela, leia Efésios capítulo 4, verso 11, 1 Timóteo 3, verso 2, Tito capítulo 1, verso 5. Os cargos ministeriais foi instituído pelos apóstolos, que pertenciam à Igreja da Graça, que é a atual dispensação, a mesma que vivemos nos dias de hoje, a qual pertencemos. Lugar nenhum da Bíblia diz que os cargos ministeriais eram somente para aquele tempo, pois eles viviam o período da graça, a qual nós também pertencemos, e não mudou nada. O escritor de Hebreus disse para obedecer aos pastores, aos vossos pastores. Hebreus 13, verso 17. Mas até que ponto você deve obedecer a um pastor? Desde que seus ensinos estejam de acordo com a Bíblia. Um dos requisitos para ser um pastor é ser apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Mas pelo fato do pastor ser uma pessoa humana, estará sujeito a cometer equívocos, enganos dentro da teologia mesmo. E pode ser corrigido sim. Poderá haver um membro que tenha mais conhecimento bíblico que o pastor. Isso é algo normal e possível. Se um pastor errar, pode ser corrigido e denunciado em casos graves. Vamos ler 1 Timóteo 5, verso 20. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Quando um pastor ou obreiro cometer erros graves e foi confirmado, conforme explica o verso 19, quando houver testemunha, provas, deverá ser repreendido na presença da congregação e afastado em casos graves, como o adultério, por exemplo. Em caso de divórcio e adultério, ele perderá os requisitos bíblicos para a liderança pastoral. Marido de uma só mulher. E ainda deixa claro que deve ser casado. 1 Timóteo 3, do 1 ao 17, ao 7, aliás. Veja que no verso 2 diz
irrepreensível. Irrepreensível não significa que não poderá ser repreendido. Pelo contrário, significa que não pode ter ou dar motivo para ser repreendido. Ele deve ser um exemplo para a igreja, íntegro. Um pastor que adulterou, Deus o perdoa, mas não deverá mais ter cargo de pastor. Deverá ter cargo inferior, porque perdeu os requisitos de uma liderança ministerial. Deu motivo para ser repreendido. Não é mais irrepreensível. Não pode mais dar palestra para casais. Caso tenha se divorciado ou traído sua esposa, ou se casado com outra, já é o seu segundo casamento. Não pode ter motivo para que possam acusá-lo e ser repreendido. Pedro era presbítero, 1 Pedro 5, verso 1, mas foi repreendido por Paulo quando cometeu um erro, Gálatas 2, verso 11. Paulo o resistiu porque era repreensível. Ele disse que o pastor deve ser irrepreensível. E Pedro, nessa ocasião, foi repreensível. Ele deu ocasião para ser repreendido. Leiam Gálatas 2, verso 11. 10, 11, 12, né? Nesse trecho ali. O pastor é uma autoridade eclesiástica somente enquanto preenche os requisitos bíblicos para ser um pastor e viver de acordo com a palavra, enquanto ter testemunho próprio. Uma pessoa não pode orientar as outras e fazerem coisas que ela não faz. É como diz o ditado: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Somente enquanto dirige a igreja de acordo com os ensinos dos apóstolos e não segundo algum sistema religioso. Ninguém é obrigado a seguir ideias e regras humanas, mas a pessoa deve se adequar a certas regras impostas pela sua denominação. Não pode causar atrito por coisas que não concorda, mas desde que não seja coisas pecaminosas. É claro, coisas pecaminosas que o pastor disse que não é pecado e você acha que é, então não faça. Vou dar um exemplo. Certa vez uma mulher me perguntou se é pecado ter barba. Não que nem um Papai Noel, uma barba mais ou menos assim. Ela é da Assembleia de Deus e o filho dela, o pastor disse para não usar barba. Ela até pôs a foto, não é uma barba enorme, é uma barba pouquinho, pouca coisa. Eu não tenho argumento bíblico para dizer que é. Mas se o pastor não quer que use, então não use. Não cause escândalo. Paulo disse: se o comer carne e o beber vinho escandalize, então não come, não beba. Mesmo que não seja pecado, mas pelo fato dele não permitir, não faça. A igreja Deus é Amor, por exemplo, não usa bermuda. Então, se você é de lá, você não pode usar bermuda, ainda que você ache que não seja pecado. Se você escolher uma certa igreja para ser membro, você deve se adequar a certas regras que esta igreja tem, porque não pode causar escândalo. Agora, depois que você sair de lá, se certas coisas, né, que você acha que não é pecado, e não é mesmo, né, claro, desde que não seja, daí você faça. Mas escândalo não pode causar. Você tem que se adequar à regra e à doutrina da sua igreja, que você, quando você entrou, você sabia como era. Quando você vai para alguma igreja, você deve conhecer a sua doutrina primeiro, para depois não ficar causando atrito lá dentro, intrigas, né? Discordando de certas coisas. Então o pastor é uma autoridade, você deve obedecê-lo ao seu pastor dentro dos princípios bíblicos. Se você não concorda com tal coisa e não quer obedecer de maneira nenhuma, então saia e vá para outra. Desde que não vá para o pecado, né? Desde que não seja pecado, é lógico.
Mas de qualquer forma o pastor é a liderança e você deve obedecê-lo, conforme o escritor de Hebreus disse, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, que hão de dar conta de vossas almas. Então você tem o dever de obedecê-lo. Então é isso aí, então. Obrigado a todos. Nesse mês agora de julho, eu quero ver se posto mais vídeos. No mês de junho eu postei um dia sim, um dia não. Não, a cada 2 dias. Nesse mês eu quero postar pelo menos 20 vídeos esse mês. Eu ando meio corrido no meu trabalho. E vou responder também todas as perguntas que me fazem aí nos comentários. Tem pessoas que me perguntaram coisas há mais de uma semana e eu até agora não respondi por falta de tempo mesmo. Mas eu vou pôr em ordem e vou responder a todos. Então obrigado a todos. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.